Boa noite a todos e todas. Esse é o nosso segundo encontro. Hoje é dia 25 de março. Nós estamos lendo este livro, Teologia e os LGBT, do padre Luiz Correia Lima, um jesuíta. Esse é um grupo de estudos e é um grupo de estudos misto. O objetivo do nosso grupo é simplesmente estudar. A gente não vai fazer reza, a gente não vai fazer, mas pode acontecer. Mas o objetivo aqui é estudar. Então, aqui a gente pode tirar dúvida, aqui a gente pode criticar, a gente pode discordar, a gente pode perguntar à vontade, a gente pode participar à vontade também, tá? Então, como esses nossos encontros ficarão gravados e o grupo ele é misto, ele é heterogêneo, então a metodologia que eu escolhi foi a metodologia de leitura corrida, tá? Porque tem algumas palavras que são mais difíceis, outras menos difíceis, algumas pessoas entendem, algumas palavras são realmente conceitos teológicos complexos, e aí eu prefiro estar junto para poder explicar isso. Então, a gente vai fazer a leitura corrida hoje a partir da página 20 do livro, lá no primeiro parágrafo, por favor. Então, quem está com o texto, com o livro, com o PDF, página 20, a gente vai começar a ler o mundo greco-romano. Então, eu queria pedir a ajuda de vocês para que um de vocês leia. E quem tiver qualquer pergunta sobre qualquer palavra, frase, termo ali do texto, pode parar a leitura, seja eu ou seja outra pessoa, e a gente conversa sobre isso, tá bom? De vez em quando eu mesmo vou sugerindo alguns pontos, fazendo alguns destaques, tá? Então fiquem bem à vontade para fazer isso. Então, por favor, quem puder me ajudar aí na minha garganta, eu agradeço. O mundo greco-romano antigo, especialmente a cultura helênica, marcou bastante o judaísmo, da diáspora e o cristianismo. Só um pouquinho, por favor. Então, resgatando o que a gente estava vendo antes, no começo do capítulo, começamos a... Deixa eu tirar isso aqui, porque fica essa luz no meu óculos. A gente estava estudando sobre a homossexualidade no Antigo Testamento. E aí a gente começou a falar sobre os textos antigos, a cultura antiga e as tradições do povo judeu. A gente vai retomar a partir desse ponto agora, e o autor ele vai começar a falar do que aconteceu depois que Jesus morreu, ressuscitou, e aí o grupo dos 12 saiu pelo mundo para falar de Jesus. E o primeiro lugar onde eles encontram esse anúncio é o mundo grego. Estava ali do lado da Palestina, nas visitas. Então tem as missões de Paulo e tal. Ele vai falar da tradução da língua hebraica do Antigo Testamento para o grego e os escritos do Novo Testamento, alguns em aramaico, mas alguns já traduzidos para o grego. E isso vai dar uma diferença na interpretação do texto. Então, quando nessa primeira frase aqui, a cultura helênica, está se falando dos helenos, está falando, helênica vem de grego, tá? Cultura helênica é cultura grega. Dizendo que marcou bastante o judaísmo da diáspora e o cristianismo. O judaísmo da diáspora é aquele judaísmo dos judeus que, com a queda do muro de Jerusalém no ano 70, então, Jerusalém tinha um muro, tinha um templo muito famoso, é o templo que Jesus frequentava. Houve uma guerra e esse templo foi destruído no ano 70. O grupo dos judeus que frequentavam este templo se escondeu com medo. E ele se escondeu. Entre essas pessoas estava o grupo que seguia Jesus. Então, este grupo que se escondeu por sobrevivência se chamou Grupo da Diáspora. Aquele grupo que ficou para fora, para tentar manter um pouco da cultura, né? Então, o primeiro parágrafo ali está dizendo o mundo helênico, o mundo grego, e o mundo depois da queda do Muro de Jerusalém no ano 70. Então, Jesus já tinha morrido, já ressuscitou, ano 70. O que acontece daí para frente? Era isso. Por favor, pode continuar. Os judeus fora da Palestina muito mais numerosos do que os seus correligionários palestinenses. Traduziram as escrituras para a língua grega. Esta é também a língua do Novo Testamento, que se tornou um componente cultural muito importante na vida de judeus e de cristãos. A cosmologia helênica influencia a tradição judaico-cristã
com um forte desprezo do mundo e do ser humano, como se verá mais adiante. Tá, por favor, aqui vamos parar. Então, a palavra cosmologia helênica, essa expressão. Cosmologia vem a origem do cosmos, a origem do mundo. Então, a origem do mundo helênico significa a cosmologia helênica significa a origem do mundo a partir da visão grega. Então, a origem do mundo a partir da visão grega, ela é uma, uma forma de ver a vida de uma forma separada, é, entre céu, realmente céu, 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 e terra, terra. E aqui a gente encontra Platão e o mito da caverna, né? Para o pessoal que estudou isso. Então, tudo que está no céu é aquilo que vale a pena, é o belo, é o bonito, é o perfeito, e o que está na terra, que é material, matéria mesmo, é aquilo que deve ser desprezado. Então, quando o cristianismo, vamos lembrar da nossa herança, a herança judia, quando ele avança em terras gregas, parte da ideia do cristianismo se agrupa com a ideia grega de que o que é celeste é o que é importante, e é o que é válido, e é aquilo que é belo e bonito e divino. E aquilo que é terrestre, aquilo que é matéria, aquilo que é corpo, é feio, é sujo, é pecado. Então, a herança judaica mais a cultura grega, elas vão se abraçar. Isso vai fortalecer a ideia de cristianismo. Então, você já vê mais ou menos como é que o cristianismo vai entender inicialmente o sexo e a sexualidade, visto que, de herança judaica e convivência com os gregos, eles entendiam que o que é matéria é ruim. E sexo, então, é matéria. Logo, tem uma influência aqui, né? É isso. Por favor, pode continuar. Nesta cosmologia, o mundo sublunar se opõe ao mundo supralunar. Os corpos inferiores, corpora inferiora, aos corpos celestes, corpora caelestia. Abaixo da Terra só existe o inferno. A Terra ocupa a parte inferior e mais vulgar do mundo, porque entre os quatro existentes, água, terra, fogo e ar, ela é constituída pelo elemento menos nobre. A alma exilada do mundo celeste é prisioneira sobre a Terra. A desvalorização da natureza é inseparável de uma depreciação do tempo. As coisas terrestres são vãs porque são fugazes. O ser humano não escapa deste desprezo. Plutarco, apoiando-se na Ilíada de Homero, afirma: nada é mais miserável do que o homem entre tudo o que respira e se move. Esta é uma herança da tradição helênica. Perfeito. Então, aqui tem esse monte de palavras difíceis aqui, que são formas de falar sobre a abóboda do céu, a abóboda de baixo, é a forma de olhar que os gregos olhavam o mundo, a criação do mundo, né? Para nós, o que é importante aqui é ver como o helenismo, o povo grego, entendia uma forma muito similar, similar não, mas parecida com a tradição judaica, de o que é terra é ruim, do que é corpo é ruim, e de que a alma humana, ó, presta atenção, a que a gente está falando da alma não é a alma cristã. A alma cristã não existe ainda. Quer dizer, não existe a ideia da alma cristã. Mas São Paulo vai ter acesso à cultura grega e ele vai falar assim, peraí, o mundo das ideias do Platão quer dizer, fala bem, expressa bem o que a gente entende por alma, que é uma coisa que está fora do corpo. Então, essa coisa que está fora do corpo, que tem uma origem divina, é aquilo que vale a pena cultuar, é aquilo que vale a pena valorizar, é aquilo que vale a pena dizer que é bom e de Deus. E o que não é da alma, o que é do corpo, é aquilo que precisa ser controlado, castigado, é um aprisionamento. Isso é importante. Então, quando o Paulo vai falar sobre corpo, sobre alma no Novo Testamento, ele está pensando nisso. Ele não está pensando no que nós entendemos hoje por corpo e por alma. Por favor, quem quiser pode, Conceito de pode continuar. família.
e algumas de suas características eram comuns em diversos povos do Mediterrâneo. O termo família vem do latim, que significa escravo doméstico. Bom, só um pouquinho. Esse ponto da família, para mim, é o ponto que eu mais tenho crise na minha vida. A família, o conceito de família, gente, tá escrito aqui, significa escravo doméstico. Essa ideia de que a gente tem uma família que tem uma figura. Luciana está dizendo qual é a página 20, Luciana, nós estamos no segundo parágrafo. Esse conceito de família que a gente tem hoje, essa estrutura familiar que a gente tem, uma figura masculina, um homem que é o chefe da casa, uma figura feminina, é uma coisa muito recente. Um pouquinho depois ali da Idade Média, onde isso começa a ser estruturado. Até anteriormente a isso, a ideia de família ela é muito plural em muitos lugares do mundo todo. A ideia de família que se tem no tempo de Jesus não é a ideia de família que a gente tem hoje. A ideia de família que tem no tempo de Jesus é uma ideia tribal. Tribal significa, existe um líder, geralmente é um homem, esse homem é o sacerdote, essa pessoa que coordena a casa, ele tem papéis sociais, a mulher tem papéis sociais, a criança é cuidada por um grupo de pessoas, e não pelo chefe da família ou pela mãe necessariamente. Então, por exemplo, quando Jesus, aos 12 anos, se perde no templo, lembram disso? Se a gente for pensar de forma racional, pensa bem. Jesus está no templo. Eles vão atravessar de uma cidade para outra. Como que Nossa Senhora confia de deixar essa criança desaparecer por 3 dias, gente? Por um tempão? Que mãe desnaturada é essa? Já pensaram nisso? Por que que essa mãe e esse pai? Tinha dois lá, um pai e uma mãe. Como é que deixa essa moleque sumir? E quando acha lá no meio dos doutores. Por quê? Porque havia uma ideia de confiança, de que a educação era dada pela tribo, e não somente pelo pai e pela mãe. Então, essa ideia de família que a gente tem hoje não é a ideia de família que a gente tem no Novo Testamento. A ideia de pai, de mãe e os dos papéis sociais não é a mesma. Tá? Então, é isso que o texto começou dizendo aqui. Então, família significa escravo doméstico. Por favor, pode continuar. Este termo é da Roma Antiga, das tribos latinas ligadas à agricultura e à escravidão legalizada. Originalmente, família é o conjunto de escravos vivendo sob o mesmo teto. Ela se baseia no casamento e nos vínculos de sangue, constituída pelos cônjuges e seus filhos. O domínio do homem, marido, pai e senhor era incontestável. Na antiguidade greco-romana, pelo menos entre mulheres e homens da elite, o intercurso erótico poderia ser buscado com outros parceiros além dos cônjuges. Parou aqui. Informação importantíssima. Então vamos pensar. O tempo de Jesus é outra cultura. Eles não têm a ideia de casamento que a gente tem. A ideia de família ela é tribal. Ou seja, muitas pessoas juntas. Tem um líder, um chefe. Esse chefe, ele pode ter mais de uma mulher. Não só ele, outros homens também. Pode ter mais de uma esposa. E os irmãos, mesmo que sejam sobrinhos, ou o que a gente chama hoje de sobrinho ou de primo, era chamado de irmão. Porque a ideia de cuidado familiar, ela é responsabilidade da tribo, e não do pai ou da mãe. É por isso que uma criança podia ter mais de uma mãe, no sentido do cuidado materno, não de geração, né? E aí, essa é a ideia, muita atenção aqui na página 20, ali na antepenúltima frase. Na antiguidade greco-romana, pelo menos entre mulheres e homens da elite, o intercurso erótico significa o ato sexual. O padre aqui, pelo fato dele ser padre, ele quis usar uma palavra bonita, para não escandalizar os pequeninos,
Ele está dizendo, o sexo poderia ser buscado com outros parceiros além dos cônjuges. Veja que aqui está escrito outros parceiros, e não outras parceiras. Ele usa outros parceiros porque ele está dizendo homens e mulheres. Eu estou falando, eu não estou falando nada. O padre Luiz Correia Lima aqui e as fontes dele estão dizendo que na cultura antiga greco-romana, tanto homens quanto mulheres poderiam ter relações com os seus cônjuges ou com outros parceiros ou com outras parceiras. Por que essa informação é importante? Porque ela está dizendo que não era somente homem, aquilo que se entendia homem com que se entendia mulher, mas podia ser homem com homem, mulher com mulher. Gente, eu sei que muita gente vai ver isso aqui depois, a gravação. Se você tiver em crise, algum pai, alguma mãe for ver a gravação, me procura depois, por favor, para conversar sobre isso. Isso aqui é um dado histórico, tá? Eu não estou inventando, o padre Luiz não está inventando. Muitos de nós estudou isso, alguns não, mas a ideia aqui é estudo mesmo. Então, às vezes pode causar algum desconforto com aquilo que a gente aprendeu na escola. Então, no tempo de Jesus, quando os 12 apóstolos foram fazer o anúncio do evangelho em outras terras fora da Palestina, foram nas regiões de cultura grega. E nas regiões de cultura grega, os 12 apóstolos tiveram contato com outras formas de ser família, de viver a sexualidade. Entre essas formas de ser família e viver a sexualidade estava a não monogamia e a relação sexual, afetivo e genital com pessoas do mesmo gênero. E isso não é uma condenação daquela cultura. E é uma questão cultural dentro daquela cultura, tá? A gente hoje pode chamar isso de errado, de feio, de pecado, só que é o nosso olhar de 2024 olhando para trás. Naquela cultura, não tinha essa ideia de erro, de pecado sobre esse comportamento, tá? Isso. O nome disso é anacronismo. É a gente exigir daquele período coisas que são da nossa cultura de hoje. Tá? Então, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente precisa ter essa informação na nossa cabeça. Quando Paulo falar sobre homossexualidade, falar sobre família, falar sobre casamento, ele está escrevendo para qual comunidade, que tinha qual cultura, qual ideia de família, qual era o contexto cultural, para quem aquela carta estava escrita. Tudo isso vai influenciar na hora de fazer a interpretação. Então, se vocês puderem grifar aqui, isso aí eu sugiro, que na antiguidade greco-romana, pelo menos entre mulheres e homens da elite, o intercurso erótico poderia ser buscado com outros parceiros além dos cônjuges. Está na antepenúltima linha da página 20, de baixo para cima. Tá? É uma informação muito importante. Pode continuar, por favor. Peraí, alguém tem alguma pergunta, gente? Algum comentário? Dúvida? Alguém tem crise de fé já? Não? Muito bom. Pode continuar, por favor. O concubinato, a prostituição e a relação masculina com escravos eram permitidas e comuns. Parou. Tá aí. O que é concubinato? É um amaziamento, não é? De sair com uma pessoa contratada, casar com uma pessoa que trabalha com prostituição, é isso? Não? O que é concubinato? Uma Essa união concub... livre. Uma união livre. Uma união livre com escravos eram permitidos e comuns. Então, vocês, gente, essa informação pode sublinhar, porque ela é muito importante. Naquela época, casamento, união, sexo, afetos entre pessoas do mesmo gênero é comum e socialmente aceito. Na cultura grega mesmo, isso é até incentivado. Aliás, as pessoas elas eram julgadas por não terem relação sexual com pessoas do mesmo gênero. Isso é um dado histórico. Eu não estou inventando isso. Ou seja, ser hétero na cultura grega daquela época era um problema. Era considerado uma pessoa de menos inteligência. Pode continuar, por favor.
frase atribuída a Demóstenes. Com efeito, as héteras, prostitutas, nós as temos para o prazer, as concubinas para o cuidado diário do corpo, mas esposas para que tenham filhos legítimos e mantenham a guarda fiel da casa. Aí o texto escrito. Isso na nossa cultura, essa frase aqui na nossa cultura, ela está engendrada, ela está introjetada. Em que sentido? Quando a gente vê, por exemplo, na cultura do patriarcado, a gente escuta às vezes alguém dizer assim, olha, essa aqui é para casar, essa aqui é para namorar, essa daqui é para mim transar, essa daqui vem disso aqui, vem dessa ideia. Pode continuar, por favor. Ah, tá desligado o seu microfone. O divórcio era facilmente disponível na Grécia e no final do Império Romano. Em ambos, legislava-se pela situação econômica das mulheres divorciadas. O aborto e o infanticídio eram normalmente aceitos como formas de controle de natalidade. O matrimônio não era uma questão de amor, o que não significa dizer que o amor conjugal estivesse sempre ausente entre os cônjuges. Dos homens, se esperava que se casassem para gerar um herdeiro, mas para eles o amor maior residia na relação sexual ou de outra natureza com outros homens, pois entre eles havia uma igualdade que uma mulher jamais poderia alcançar. Parou, por favor. Bom, tá bem claro, bem explícito aqui, mas são informações que parecem simples, mas são informações muito importantes. Tá? A gente precisa levar isso em conta quando a gente lê o texto bíblico. Então, quando Jesus fala de divórcio, quem escreveu o texto está pensando nesse tipo de divórcio aqui. Tá? Que se termina o divórcio por qualquer coisa. A cultura greco-romana é uma cultura onde o aborto e o infanticídio, o aborto mesmo, o que a gente chama de aborto, a interrupção de uma gravidez, ela era lícita, quer dizer, isso não era um problema. E o infanticídio, quer dizer, nascia alguma criança com algum problema físico, mental. Eles não viam problema em assassinar essa criança. Como havia muito. Vocês já assistiram Game of Thrones? É, A Casa do Dragão, também aparece muito isso. E outros filmes de época mostram muito claramente que havia relação sexual entre irmãos para manter a dinastia. E esse costume não era só grego, né? O período egípcio já tinha isso. E nasciam muitas crianças com problemas físicos por conta do cruzamento entre pares, né, entre familiares, né? Então, dependendo da situação, não se via problema em dar o fim na vida dessa criança. Isso não era um problema para eles. De novo, reforço aqui para quem vai ver o vídeo depois. Esse é horrível? Isso é horrível. A gente olha para isso com raiva, com nojo, olha para isso com raiva, com nojo, mas a gente está estudando o que já aconteceu. Tá? A gente está entendendo, estudando isso para quê? Para olhar para o texto bíblico e poder olhar para o texto de acordo com o período histórico. Por Nós favor. estamos falando de que ano aqui nesse período histórico? Só para eu me situar, né? 70, 100 depois de Cristo. Porque nesse contexto, como que a igreja se manifestava na época? Não tinha igreja. Ah, A igreja eram os 12 apóstolos que saíram por aí, cada um com uma sacola na mão e histórias para contar. A gente fala em tradição oral primeiro. Jesus morreu, você imagina assim, Jesus morreu. Aí, 20 anos depois, o templo onde eles se reuniam é destruído. Sai todo mundo correndo, todo mundo com medo de morrer. Aí eles se dispersam. Vai cada um para um lado, vou falar de Jesus. Aí vai um povo para Éfeso, vai um povo para Corinto, vai um povo para Tessalônia. E aí que eles não têm nada escrito, eles têm histórias para contar. E eles vão falando primeiro o que aconteceu com Jesus e lá
o primeiro escrito bíblico mesmo, ele é mais, se acha mais ou menos que ele começou a ser escrito lá pelo ano 130. Então, a gente já está na interpretação da interpretação. Então, como é que a igreja se posicionava? Se imagine, por exemplo, ó, você mora em Marialva. Você mora em Marialva, né? Você imagina o que é você sair de Marialva e você ir para São Paulo, numa periferia, na Cracolândia. Eu não estou exagerando, porque era nisso onde os discípulos iam. Falar de um cara que eles nunca ouviram falar. É isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. Aí chegava lá, tinha prostituição, tinha droga, tinha assalto, tinha politicagem, tinha não sei o quê. Então, o que era a igreja? A igreja era um grupinho pequeno que se reunia. Por isso que se fala em a igreja nasceu dentro da família, porque eles se reuniam em um grupo familiar. A minha Chegavam. dúvida maior é justamente porque se historicamente era comum. Eu já estudei também um pouco, eu fiz um ano de teologia, eu estudei um pouco da história e aí justamente, né, historicamente era comum. Eu queria saber onde que isso se perdeu, entendeu? Por que que aí, de repente, é proibido e é Ah, pecado e é ah, a gente vai maligno. chegar lá, né? Então vamos pensar que a gente está nesse primeiro momento agora, anos 70, anos 130, está tendo um conflito. Qual é o conflito? Entre vamos lembrar que os discípulos, a maioria deles, vem de tradição judaica. Então eles vão ensinar o quê? Eles vão ensinar a tradição judaica ou eles vão ensinar aquilo que Jesus falava? Então tem um conflito. Eles têm que juntar esse conflito junto com uma linguagem que seja de fácil adesão para o povo de Corinto, para o povo de Tessalônia, para o povo de outro lugar, de Éfeso. Pensa, por exemplo, você vai para Marialva. Você sai de Marialva e viaja para São Paulo, vai para Cracolândia. Você tem que falar na Cracolândia sobre Jesus. Você tem que achar uma linguagem que fale com aquele povo. Porque se você for falar difícil, você não vai conseguir. Chegar lá ó, gente, isso aqui é a Bíblia, é o seguinte, tem que seguir essa. Não vai dar certo. Então, os discípulos, eles foram nessa pegada, né? Sem saber o que ia acontecer. Eles tinham uma mensagem de reino de Deus, uma experiência com Jesus, e eles dividiam essa experiência com Jesus e recontavam o que tinha acontecido, o que eles lembravam. Olha, um dia a gente estava com Jesus, um dia a gente estava com Jesus, um dia a gente soube que alguém viu tal coisa, um dia a gente soube que... E até que alguém começou a escrever isso. Peraí, mas como é que vocês não têm isso escrito? Aí alguém começou a escrever. Foi assim que a igreja começou. Então, no começo, não tinha uma orientação sobre a homossexualidade, que é o nosso tema, né? Então, quando é que isso virou um problema? Isso, você pode ver que isso não é um problema no tempo para Jesus. Não tem nenhuma frase de Jesus sobre isso. Isso começou a entrar um tema nas escritos de Paulo, quando Paulo teve contato com a comunidade de Corinto. Corinto é uma cidade portuária, é uma cidade da putaria louca. Assim, pense numa cidade louca. Dallas, Califórnia, Santos aqui em São Paulo, Paranaguá aqui no estado do Paraná. É muita loucura, porque é uma cidade onde se atraca barcos de lugares diferentes. Então tinha marinheiro e barqueiro de todo tipo, de religião, de costume. Então chegar lá com uma novidade, com um Deus que ninguém nunca ouviu falar, né? E aí, para falar para esse povo, Paulo começou a falar assim: peraí, vocês têm relação sexual entre pessoas do mesmo gênero, mas como é que é isso, né? Como é que eu vou anunciar para essas pessoas? Foi aí que começou onde isso virou um ponto de interrogação. Alguém tem alguma pergunta, comentário, complementação, crise? Não? Então, por favor, pode continuar. Bem-vindo, Eduardo. A postura de gregos e romanos em relação à sexualidade se deve em grande parte a seus filósofos. O dualismo grego entre corpo e alma, inferiorizando o corpo, levou a uma desconfiança em relação ao sexo e à desqualificação do prazer sexual. Só um pouquinho. Eduardo, nós estamos na página 21.
no segundo parágrafo. Então, essa primeira frase está reforçando. Cultura grega, o contato do cristianismo com a cultura grega é: aquilo que é celeste é bom, aquilo que é terrestre é mal. Então, o prazer pertence ao corpo. O corpo é matéria, então é ruim. Então, tradição grega. Então, como é que eu vou falar de Jesus para um grupo de pessoas que olha para o próprio corpo com desprezo? Esse é o problema. E aí tem a desqualificação do prazer sexual. Por favor, pode continuar. Platão e Aristóteles consideravam o prazer sexual como um prazer inferior compartilhado com os outros animais. Platão defendia a superação em favor dos prazeres mais elevados do bem, da beleza e da verdade. Aristóteles, ao abordá-lo em termos gerais, defendia a sua moderação. O estoico Musônio Rufo considera o matrimônio uma instituição natural com dois objetivos. Um é o intercurso sexual e a procriação, e o outro é a comunhão de vida entre os cônjuges, sendo esta a mais importante e louvável de todas as comunhões humanas. Rufo e Sêneca indagavam-se sobre a finalidade da atividade sexual, buscando ordená-la racionalmente. A resposta era a procriação. Portanto, esta atividade era moral somente quando praticada em prol da procriação. E os estoicos posteriores não só afirmaram que a atividade sexual se destinava à procriação, mas também que devia ficar restrita aos limites conjugais. O sexo fora do matrimônio era imoral. Os filósofos estoicos não só conjugalizaram, mas também procriacionalizaram as relações sexuais. Pois é. Olha, isso aqui é muito importante para a gente entender o sacramento do matrimônio e as origens do pensamento por trás disso. Então, naquela época, tinha alguns filósofos da cultura grega, tem o nome dele aqui, Platão, Aristóteles, os históricos, Rufo, Sêneca, mas o essencial é o seguinte: como eles olhavam o céu, a alma é de Deus, é divino, é bom, corpo, matéria, sexo é ruim, eles começavam a pensar assim, mas então para que serve a gente casar? Para que serve o sexo? Os filósofos se perguntaram. E aí, Sêneca e Rufo estudavam isso, chegou na seguinte conclusão: sexo, matrimônio, casamento, conjugar significa juntar. A junção carnal serve para união conjugal, procriação. Não tem prazer aqui. Então, desde o começo do tempo dos filósofos, a união entre pessoas, filósofos, que o cristianismo teve contato com as culturas é para união do casal e procriação. Sendo que o mais importante era a procriação. Então, desde a antiguidade da Igreja Antiga, o contato da Igreja Antiga, mais antiga, teve contato com a ideia de que casamento, que a união entre pessoas é para procriação, é para ter filho. Ou seja, quem não tem filho não deveria casar. Quem não produz filho não pode constituir união celeste, união divina. A conjunção entre pessoas, o ato sexual entre pessoas que não procriam é, então, carnal. É pecado, é feia. Aí a tua pergunta, Michele, onde foi que isso se perdeu? Tá aqui a tua resposta. O nosso acesso, o acesso da cultura à igreja, o contato da antiga igreja, da igreja antiga, com outras culturas, foi fazendo um contato em que algumas misturas foram tiradas conclusões muito complicadas. Uma delas é de que a união entre pessoas, embora culturalmente podia haver sexo entre pessoas do mesmo sexo, mas a união entre pessoas
legítima que eu digo, parecida com aquela que vem de Deus, do celeste, é só aquela que procria. A que não procria seria carnal, seria feia, suja. Então, é um contato com outras culturas. Claro que não é só isso, né, gente? Mas a gente tem aqui um primeiro movimento onde há uma separação muito explícita entre aqueles que têm sexo e união de forma legítima, divina, e aqueles que têm sexo, união de forma ruim, feia e suja. É o primeiro contato aqui. Dúvidas, perguntas, incompreensões? Não? Por favor, pode continuar. A tradição judaico-cristã. Há uma originalidade na revelação bíblica sobre o amor e a sexualidade, que se manifesta claramente na ruptura que a religião judaica realiza em relação às outras religiões circundantes. Não existe uma deusa mãe, uma deusa amante ou uma deusa esposa. Só um pouquinho. Revelação bíblica ali, a primeira expressão teológica é difícil. Então, na revelação bíblica sobre amor e sexualidade, está falando da tradição judaico-cristã. Então, aqui o autor ele deu uma pausa aí, e ele vai pegar o judaísmo e vai explicar o que significa o amor e o sexo para o judaísmo. Então, ele está dizendo assim, olha, para o judaísmo, há uma ruptura entre as outras religiões anteriores a Jesus, tá? A gente está falando aqui anterior a Jesus. Então, os judeus conviviam com outras religiões onde existia não um deus, mas uma deusa. Onde existia não um deus, mas deuses. E aí o judaísmo descobre que este deus não é uma figura feminina, mas é uma figura masculina. Não disse que tem genital, disse que está vinculado ao masculino. Tá? Essa informação é muito importante. Aqui. Então, as experiências que no Antigo Testamento se tem de Javé, do Deus judeus, é uma experiência que denota mais caracteres masculinos. De vez em quando vai aparecer uma outra característica feminina, mas a predominância é de que é uma figura de característica masculina. Por favor, pode continuar. Mesmo que Javé seja nomeado com o arquétipo de pai, este nome não tem relação com o mito da fecundidade, mas com o modo de Deus relacionar-se com seu povo. A fé de Israel, como a fé cristã, refuta a existência de uma deusa-mãe junto ao Deus Pai. Desde as suas origens, excluem-se os mitos e os ritos sexuais. Em Israel não existe a hierogamia, casamento entre deuses, e a prostituição sagrada era proibida com pena de morte. Não se admite uma sacralização mítica da sexualidade humana. Esta é a via negativa da originalidade da revelação bíblica. Beleza. Olhem para a titia agora. Ó, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai pensar no mito da criação, Gênesis 1, 2, 3. Lá diz, no começo, Deus disse, façamos, no plural. É sempre no masculino. Por que que tem esse enfático? Porque o autor bíblico encontrava em outros lugares que diziam que o mundo foi criado por uma deusa, mulher. Mulher mesmo, uma deusa. Ou mais de uma. Esse era um costume. Então, para marcar que a criação do mundo foi feita por uma figura masculina, isso foi enfatizado. Tá? Então, guarda essa informação porque ela é importante. Segunda informação muito importante é que é sobre a prostituição sagrada. O que é prostituição sagrada? Pega toda a informação que eu falei, a gente conversou até agora, guarda numa caixinha. História. No tempo do Antigo Testamento, os povos dos antigos, eles tinham acesso a algumas culturas onde existia no topo de uma montanha um templo, e dentro desse templo haviam sacerdotisas e alguns sacerdotes. Eram meninas que eram destinadas a serem sacerdotisas. Elas eram doadas para mosteiros, para religiões diversas,
para serem prostitutas sagradas. Porque, para aquelas religiões, a liturgia se dava quando uma pessoa, um camponês lá do feudo do não sei aonde, subia ao monte com uma oferenda e tinha uma relação sexual com esta mulher, em cima de um altar. Então, ela era uma prostituta sagrada. É a gente que dá o nome de prostituta, tá? Porque o nome dela é sacerdotisa. E eles não olham esta relação sexual como uma relação pecaminosa. Não, é um ato litúrgico de contato com o divino, com o sagrado. Então, o Antigo Testamento proíbe isso. Por quê? Porque Deus é homem. Então, não dá para você ter um ato sexual com esta mulher. Não dá para este homem ter contato genital com esta sacerdotisa. Por quê? Porque ela vai sangrar. E sangue no Antigo Testamento é pecaminoso, seja ele qual for. E mulher, aquela pessoa que tem vagina, pelo menos a maioria, menstrua. Então, quando o camponês, seja de que lugar fosse, subia ao monte para ter uma relação sexual com esta mulher, ele se contaminava de alguma forma. E isso fazia com que ele se tornasse impuro e não fosse digno de frequentar o templo de Israel. Gente, é muita informação. Alguma dúvida? Não? Qualquer coisa vocês vão perguntando, tá? Havia também prescrições rituais e tabus sexuais. Elas não estão ligadas à moral, mas às categorias de puro e impuro, no sentido ritualista. Parou. Ó, aqui pode sublinhar essa frase, por favor. Essa frase é muito importante. Haviam rituais e tabus sexuais. Vamos puxar, abrir a caixinha que a gente conversava sobre o tempo de Jesus, sobre o tempo de Jesus não, sobre o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, haviam rituais para falar com Deus. Esses rituais haviam descrições, normas a serem, uma liturgia a ser feita, regras a serem cumpridas. Algumas dessas regras diziam respeito ao contato do fiel com o sujo, com o sujo que eu digo sujeira mesmo, de sujo, de porco, de imundo, com alguns costumes e com alguns tabus vinculados à sexualidade. Um deles é o contato com o sêmen ou o contato com a menstruação. Tá? Então, quando aparecer algumas questões no Antigo Testamento, a proibição visa, olha só, ela visa resguardar a liturgia e não fazer uma proibição comportamental. Qual é a diferença? A diferença é que, no texto do Antigo Testamento, algumas vezes vai aparecer uma orientação litúrgica, cuja liturgia vai exigir um comportamento moral sexual. Por exemplo, você vai subir no templo para fazer uma oferenda para Javé, você pode subir, só que você não pode subir se você for casado e você tiver tido uma relação sexual com a tua esposa naquela mesma noite. Por quê? Porque você está impuro. Então você tem que fazer um certo rito para se limpar disso, para depois ir no templo oferecer o teu sacrifício. Tá? Então vocês vejam que o objetivo aqui, quando aparece esse tipo de norma, é para resguardar a liturgia, não para gerar uma regra social. Por favor, pode ler de novo a frase anterior, que ela é muito importante. Havia também prescrições rituais e tabus sexuais. Elas não estão ligadas à moral, mas às categorias de puro e impuro no sentido ritualista. No fundo, tais prescrições detalhadas e rigorosas manifestam um certo temor diante do sexo, uma espécie de tabu. As motivações não são higiênicas ou estéticas, mas religiosas. Como em outros povos vizinhos de Israel e na população palestina,
os fenômenos sexuais eram considerados como impedimento para a relação cultual com Deus. A menstruação e o fluxo patológico tornam impura a mulher e todas as pessoas e os objetos tocados por ela durante 7 dias. Tá bom, pode parar, por favor. Então, ó, tá aí, por exemplo, o texto bíblico de Levítico 15. Então, por exemplo, a pessoa que tem vagina, a pessoa que menstrua, a mulher, ou intersexo naquela época que tinha também, enfim, se esta mulher menstruasse, não importa se era uma menina de 14 anos, se era uma senhora casada com 3 filhos ou 15 filhos, se era uma senhora idosa. Não importa se era a esposa do sacerdote. Se ela está em ciclo menstrual, se ela está menstruando, tudo que ela toca se torna impuro. Tudo, inclusive o marido. Então, durante o ciclo menstrual da mulher, o marido jamais poderia chegar perto da esposa. Jamais. Por quê? Porque ele tinha que oferecer sacrifício no templo e ele não poderia chegar no templo manchado pelo toque da esposa. E, gente, quando eu falo em toque, é toque mesmo, assim, ó. É um abraço, não dorme junto. A roupa não pode encostar na roupa. É exatamente isso mesmo. É com esse exagero aqui mesmo. Tá? Então, a mulher menstruada, desde a época do Antigo Testamento, é uma mulher que fica isolada. Ela é considerada impura. Impura. E lembre, o ritual. Ó, aí vocês começam a ver uma coisa muito importante que o cristianismo herdou do judaísmo, que é a ideia de pureza ritual. Ou seja, o rito que é feito para a gente se encontrar com Deus precisa de uma pureza. Como é que a gente se torna puro? Ficando longe daquilo que é impuro. E quem é que decide o que é puro ou impuro? Em algum momento, alguém disse que mulher é impura, que mulher menstruada é impura e que o homem não poderia ter contato com isso. Agora, peguem esse princípio e se a gente for ler Levítico, a gente vai ver várias outras coisas que tornavam o homem impuro. Por exemplo, não lavar a mão antes de comer. Por exemplo, usar barba. Por exemplo, comer porco. Por exemplo, comer alguns animais que rastejam com a unha para trás. Galinha. Por exemplo, outras coisas. Então, é tão importante, quer dizer, tanto destaque para a mulher que está em período menstrual, para eles, naquela época antiga, também tinha importância. O cara que tinha barba, o cara que não lavava a mão, essas coisas. E tudo isso é por uma questão de pureza ritual. Não tem um valor social, de costume social. Por favor, pode continuar. O parto torna a mulher impura durante 7 dias, no caso de dar à luz a um menino, e 14 dias, no caso de uma menina. Tá. Ó, se vocês estão vendo aqui qual que é a ideia de mulher que tem aqui, se nascer um menino, 7 dias. Se for menina, 14. Por quê? Porque a ideia de mulher no Antigo Testamento é a origem do mal, é a origem do pecado. De onde é que a gente tira isso? Quem foi que deu a maçã pro Adão? Entenderam? Então, isso parece simples, mas não é, gente. Isso é complicado, isso é central, e isso vai fazer toda a diferença para a gente poder entender o que é certo e o que é errado, e de onde a Igreja Católica do Novo Testamento tirou alguns costumes. Pode continuar, por favor. A mulher devia permanecer em casa 33 dias, proibida de ir ao santuário se desse à luz a um menino, e 66 dias se desse à luz a uma menina. Todo derramamento seminal torna impuro o homem, e o ato conjugal torna impuro o marido e a mulher até a tarde. Eles devem purificar-se com um banho ritualizado. Vamos lá. Eu adoro ler esses textos dos padres, quando é padre que escreve, porque eles escrevem uma coisa assim tão bonitinha, né, para falar umas coisas e o povo não entende o que tem que entender, né? Essa frase aqui, ó, todo derramamento seminal. O que que é seminal?
Sêmen, vem sêmen. O que que é, quando um homem tem derramamento seminal? A gente está entre adultos aqui, né, gente, pelo amor de Deus. Quando o homem tem derramamento seminal? Quando ele se masturba. Ou quando ele tem um sonho e tem poluição noturna. Ou se ele olhou para a moça, para a esposa, ou para a vizinha, ou para a colega da tribo, e ficou de pau duro e escorreu um pouco de sêmen da cabeça do pinto dele. Isso era o suficiente para tornar o homem impuro. Isso era o suficiente para que ele ficasse obrigado a fazer um banho de pureza para poder ir no templo. Porque se ele não fizesse, ele estaria impuro e Deus não aceitaria a oferenda dele. Então, isso parece pequeno, mas a gente está vendo isso aqui pedacinho por pedacinho, porque isso vai desembocar lá na frente, tá? Quando fala aqui que conjugal torna impuro o marido e a mulher até a tarde. Até a tarde, porque o dia para o judaísmo começa às 6 da tarde, tá? Então, deu 6, o sol se pôs, começou o dia. Tá a virada do dia. Gente, alguma pergunta, alguma angústia? Tem alguma coisa aqui que vocês estão sofrendo muito? Eu tô indo muito rápido, tô indo muito devagar. Vocês estão muito quietos hoje. O que está acontecendo? Será crise? Vamos lá. Pode continuar, por favor, Michelle. Com tudo isso, o amor conjugal é introduzido no âmbito da aliança. Os profetas servem-se da comparação do matrimônio humano para explicar as relações de Deus com o seu povo eleito. Javé é o esposo e o povo é a esposa. O drama do casal humano, de amor e de infidelidade, de fecundidade e infecundidade, é a melhor comparação para se entender o drama das relações de Deus com o seu povo. Oséias, Jeremias, Ezequiel e Isaías desenvolvem este tema com beleza literária e profundidade teológica. Quando o casal de Israel vive seu amor, sabe que realiza o mistério do amor de Deus para com seu povo. As qualidades do amor, como fidelidade, entrega e exclusividade, bem como suas falhas, sobretudo a infidelidade, recebem uma avaliação nova, ou seja, a valorização religiosa da história da salvação. Dúvidas aqui? Alguma palavra difícil? Não? Pode continuar. Afirmava-se a dignidade do homem e da mulher, igualmente criados à imagem e semelhança de Deus, mas o domínio masculino em regime patriarcal era nítido. A mulher era propriedade do marido ou do pai, assim como a casa, o escravo, o boi e o jumento. Um pai podia vender suas filhas como escravas. O matrimônio era um acordo entre chefes de família, prescindindo do consentimento dos cônjuges. O homem podia ter mais de uma esposa, como o patriarca Jacó, e a função dela era gerar descendentes para a família do marido. Caso a esposa ficasse viúva e sem filhos, ela teria que se casar com o cunhado para cumprir essa função. É a chamada lei do levirato. Com o tempo, o matrimônio foi se tornando monogâmico. Tá. Esse parágrafo aqui também é muito importante para a gente entender o seguinte. Bom, aqui não tem muita novidade. Essas coisas eu acho que muitos de nós já acompanhou, já viu isso em filme. A mulher é uma propriedade. Propriedade significa propriedade mesmo, gente. Isso aqui é um relógio. Isso aqui é uma mulher. Eu coloco para lá, eu coloco para cá, eu vendo, eu dou. Isso não importa se eu casei com ela, se é minha filha, se é minha tia, se é minha mãe. É objeto mesmo. Objeto, objeto. E o Antigo Testamento, na maioria dos textos, é visto desta forma, tá? Então, para que serve a mulher? Para fazer filho. Estou falando do Antigo Testamento, tá? Para fazer filho. Por que ter filho? Porque ter filho, primeiro, era a bênção divina, crescei-vos e multiplicai-vos. Depois, era preciso mão de obra para trabalhar. Afinal, numa sociedade tribal, ter mão de obra era importante para arar a terra, para pescar, para cozinhar, essas coisas todas. Então, uma mulher que paria muitos filhos era uma mulher abençoada, porque produzia fartura para aquela tribo.
Aqui tem uma informação muito importante, eu quero que vocês grifem, por favor. Está na página 23, é a última frase. Caso o esposo ficasse, caso a esposa ficasse viúva e sem filhos, ela teria que se casar com o cunhado para cumprir essa função. É isso aqui. Onde é que isso aqui vai dar BO? No seguinte, no Novo Testamento tem uma passagem de Jesus, onde alguém questiona Jesus e ele fala sobre isso. No Antigo Testamento, isso vai dar alguns BOs, em algumas passagens onde o autor bíblico conta uma história onde a esposa de alguém faleceu. Quer dizer, perdão, o esposo, o homem faleceu, o marido faleceu. E aí era a função do cunhado casar com aquela mulher. Se o cunhado já fosse casado, o cunhado ficava com duas mulheres. O que que acontecia de vez em quando? Acontecia de vez em quando é que o cunhado é gay. E aí ele não queria se casar com essa mulher. E aí? Só que era a lei de Israel, é a lei do Levítico, é a lei do Antigo Testamento, é a lei da tribo. Você vai ter que casar. Gente, quem assistiu Game of Thrones, A Casa do Dragão, outros filmes de idade, é isso aí. E você não tem escolha. Você tem que casar. Você tem que casar. Você tem que honrar o seu irmão. Honrar o seu irmão falecido é casar com a esposa dele. E você não só casar, você tem que fazer filho nela. Agora você imagine que é para um cunhado que é gay, casar com essa mulher e ter filho. Então, no Antigo Testamento, vai aparecer algumas passagens que vão dar essa ideia de que tem uma situação de casamento onde o marido morre, a viúva precisa se casar com o cunhado, só que esse cunhado tem caso com alguns homens. Só que o texto não vai falar dessa forma escrachada que eu estou falando aqui. Como também o autor desse livro aqui, de vez em quando ele fala umas palavras bonitas, como derramamento seminal, para falar se masturbar, bater punheta, por aí vai. Então, o texto bíblico, ele vai ser delicado para falar sobre isso. O autor bíblico, ele foi educado, acho que é um pouco de medo, tabu, enfim, a tradução para o português. Mas a gente tem que levar isso em conta na hora de fazer a interpretação do texto bíblico, senão a gente vai forçar o texto bíblico a dizer o que ele não disse. Tá? Então, essa lei que tem aqui, de casar com o cunhado, ela é muito importante, porque era uma lei para honrar o irmão falecido. E se você não fizesse isso, você estava impuro e condenado pela tribo, e não poderia ficar nem na tribo, além de ser expulso da tribo, você era condenado por Deus. Condenado por Javé, né, no Antigo Testamento. Dúvidas? Gente, exatamente, Viviane. Game of Thrones tem isso muito claramente, muito claramente. Dúvidas, perguntas? Vocês já sabiam disso? Mais ou menos? Tá. Não, eu não sabia. Não? Então, para mim, tá sendo muito interessante. É a primeira vez que estou por aqui, mas tá bem interessante mesmo. Ah, obrigado, irmão. Para quem não conhece, eu não sei se todo mundo conhece aqui, o irmão Valentim, ele é um irmão da Santa Casa de Misericórdia, um religioso entre nós, consagrado. Nos conhecemos há uns 25 anos, pelo menos, uns 30 anos. Pois é. Pois é, estamos aqui. É. Então, gente, essas informações, elas são muito importantes para a gente, porque a gente está estudando isso agora, porque a gente daqui a pouco vai pegar o texto bíblico, e é exatamente onde o texto bíblico fala sobre isso. Aí a gente tem que ter essa informação aqui antes para poder interpretar. Se alguém que está vendo essa gravação posteriormente ficar em crise, pode me procurar a qualquer momento. Tá? Isso é normal, algum pai, alguma mãe, meu Deus, eu não aprendi isso na catequese, meu Deus, eu não ouvi falar isso. Gente, porque não é ensinado, mas por que não é ensinado? Porque é um assunto denso. Vocês estão vendo que a gente está indo pedaço por pedaço, né? Para entender um versículo, a gente tem que ver todo um contexto aqui. Então, se tem algum pai, alguma mãe que vai ver a gravação depois, me procura para tirar dúvida, tá? Eu não quero ninguém angustiado demais, ou dizendo, a igreja mentiu. Não, a igreja não mentiu. E essa informação, ela é pública. Ela só não é ensinada
é porque, porque ela é uma informação grossa, a gente chama de informação densa. E o objetivo desse grupo aqui é oferecer a densidade da informação. E aí eu estou aqui para ajudar a fazer o esclarecimento e ajudar nas crises, se acontecer. Pode continuar, por favor. Os ensinamentos bíblicos, entretanto, não são homogêneos. Há diferentes matrizes. Um de seus gêneros literários, o sapiencial, soube articular a fé judaica com a sabedoria humana de diferentes culturas e propôs um ideal de amor e sexualidade com riqueza expressiva e conteúdo antropológico. Nele se destaca o Cântico dos Cânticos. É um hino ao amor humano, onde se encontra uma afirmação sem reservas da sexualidade e do erotismo humano. Segundo alguns estudos exegéticos, esta obra se inspira na literatura cortesã do Egito e reflete um certo humanismo da época salomônica. Para Levex, é um teólogo. A obra, que possivelmente está vinculada a uma festa de bodas, não trata tanto sobre o amor conjugal como sobre a beleza física e o amor sensual de dois jovens. O mesmo ambiente em que foi composta, a corte no tempo dos reis do antigo Israel, não permite pensar na influência de uma tradição profética posterior, que pintava a aliança divina com a roupagem do matrimônio. O cântico constitui, deste modo, um contrapeso saudável a todas as outras correntes do Antigo Testamento que consideram o matrimônio quase exclusivamente como meio de perpetuar o clã e o povo, provavelmente para reagir contra os ritos da fecundidade. O cântico não exalta as glórias da família numerosa, mas elogia, sobretudo, o amor humano. Certo. Então, o autor do livro, o padre Luiz Corrêa, ele está dizendo assim, olha, o Antigo Testamento, cada livro vai ter um estilo de escrita. Por exemplo, que estilos de escritas a gente conhece aqui? Poesia, prosa, narração, histórias, mitos e outros, né? Então, os textos bíblicos também têm estilos de escrita. E entre esses estilos está o Cântico dos Cânticos, que são canções. Como no Game of Thrones e outros, tinha um cara lá que ficava com aquele bandolim cantando histórias e narrações. O Cântico dos Cantos canções sobre o amor de Deus ou de homens por mulheres. Aí. E tem algumas frases alguns versículos muito explícitos que comparam uma mulher a uma jumenta, a uma mula reprodutora. E isso é um elogio, né? Então, isso não está nas nossas liturgias, mas está no texto bíblico de outras formas. E isso precisa ser levado em conta também, porque são formas de expressar o amor, a relação entre homem e mulher, ou entre Deus e seu povo. Então, o Cântico dos Cânticos, a Bíblia, o Antigo Testamento, ele fala sobre sexualidade de diversas formas. Uma delas é através da poesia, da música, no Cântico dos Cânticos. Isso aqui a gente pode pular, por favor, para a página 25, né? O parágrafo seguinte é a continuação da explicação, né? Não tem problema. Então, na página 25, por favor, com a vinda de Jesus Cristo. Com a vinda de Jesus Cristo, a revelação chega à sua plenitude, reconhecendo-se que Deus é amor. Jesus é a manifestação viva do amor de Deus Pai, que tanto amou o mundo e enviou o seu Espírito ao coração dos fiéis. Jesus não determinou uma forma especial de matrimônio, mas exigiu o cumprimento do ideal do amor existente desde o princípio, no primeiro casal humano, de que os dois se tornam uma só carne. Pode parar um pouquinho, por favor. Ó, pode sublinhar todo esse pedaço aqui, tá? Então, o padre Luiz Correia Lima, o autor desse livro, ele falou primeiro do Antigo Testamento, explicou como é que no Antigo Testamento haviam questões culturais, haviam questões litúrgicas, Deus era apresentado como uma figura de homem, era proibido o contato com deusas de outras religiões, havia alguns costumes que eram costumes rituais que tinham em vista a aproximação com Deus,
e por causa disso, alguns costumes. Entre eles, a pureza ritual, que era não ter contato com mulher, ou com sêmen, ou com mulher grávida, por aí vai. Aí o autor agora foi para o Novo Testamento. E no Novo Testamento? O que que o Novo Testamento fala sobre sexo, sobre sexualidade, sobre matrimônio, sobre família? Essa primeira frase aqui está dizendo o seguinte: veio Jesus, Jesus é o ápice do amor, e no ápice do amor, Jesus, no texto bíblico, não existe um lugar onde Jesus está fazendo uma exigência sobre uma modalidade de afeto matrimonial. Ou seja, vou ser mais explícito. Jesus, não existe nenhum versículo onde Jesus disse que matrimônio é entre um homem e uma mulher. Bom, alguém está em crise? O senhor pode só repetir essa frase, essa última frase que o senhor disse? Nossa, no Novo Testamento, não há um lugar, nenhum versículo, onde explicitamente Jesus tenha dito que matrimônio é entre um homem e uma mulher. Por isso que aqui neste coisa, o autor diz o seguinte, o Padre Luiz: Jesus não determinou uma. Pode sublinhar, por favor, está na quarta linha. Página 25, primeiro parágrafo, na quarta linha. Jesus não determinou uma forma especial de matrimônio, ou seja, não tem um matrimônio mais especial e um menos especial, mas exigiu o cumprimento do amor ideal, do amor existente desde o princípio. Qual é o amor ideal? É o amor verdadeiro. No primeiro casal humano, quem é o primeiro casal humano? Adão e Eva. Qual é o primeiro amor entre Adão e Eva? É o amor feito àquele que os criou, ou seja, a Deus. Aqui, vamos lá de novo. Jesus não determinou uma forma especial de matrimônio, mas exigiu o cumprimento do ideal do amor existente desde o princípio, no primeiro casal humano, Adão e Eva, de que os dois se tornem uma só carne. Como é que Adão e Eva se tornaram uma só carne? O texto bíblico não diz. O texto diz que eles se amaram. Por interpretação, a gente pode dizer que eles se tornaram uma só carne quando tiveram relação sexual. Por interpretação. Mas o texto bíblico não está escrito isso. É por isso que a gente diz que eles se tornam uma só carne a partir do amor que um tem pelo outro. Ou seja, o que é que funda o matrimônio? O que é que funda a união? O amor, e não o ato sexual. Alguém está em crise? Gente, isso é tão bonito. Vocês não acham isso bonito? Eu acho que o que é mais importante aqui, Fernando, acho que desde a nossa último encontro, acho que um dos principais conceitos que a gente tem que entender de uma vez por todas nessa leitura toda é a ideia do anacronismo, né? Essa ideia de que a gente empresta a gente lê muitos conceitos, muitas ideias, muitas, assim, dogmas, né? Que foram construídos ao longo da história com o nosso óculos de hoje, né? Então, acho que o mais importante é a gente olhar, acho que sempre pensar assim, naquele tempo, o que que era importante, né? E fazer a leitura tal qual foi feita também na época de Jesus. Também houve uma interpretação do judaísmo, também houve uma releitura do judaísmo a partir de Jesus Cristo, também houve releituras, por exemplo, do contato de várias outras civilizações, né? Então, assim, a gente encontrava outras civilizações com outros deuses e a gente foi fazendo leituras e toda a construção que a gente tem de conceitos, ela é sempre fruto
de uma condensação de de um encontro de muitas ideias, sempre no viés de quem está colocando ali, né? Mesmo no Antigo Testamento, se a gente for pegar todo o histórico da criação, né, que a gente tem em Gênesis, é um mito babilônico, né, se eu não estou enganado. Então não era nem o povo, né, ainda não é o povo judeu que estava ali, não é o povo hebreu, né? Mas a gente emprestou um mito de uma outra, de um outro grupo que tinha outra concepção, né? Uma concepção até semelhante de um Deus criador, mas a gente empresta isso e aí a gente faz uma leitura, né? A gente, eu digo, os hebreus na época, foram fazendo uma leitura do que para eles significava, né? Ali a Deus, né? Então, quando a gente lê hoje qualquer coisa sobre as dinâmicas que a gente está vendo aqui de fé, de igreja, de sexualidade, de sexo, do corpo, a gente tem que sempre ler tentar olhar como é que isso foi visto naquela época. Se a gente pegar isso emprestado para ler hoje, vai dar ruim, vai dar ruim porque a gente vai ler com a interpretação que tem hoje. Por exemplo, a gente falava ali da questão do infanticídio. A ideia de infância, né? Até a gente usa a palavra infanticídio e a gente fala assim, era comum, né? Para os gregos ali. Mas a ideia de infância, ela é muito recente. Se a Gente, gente for olhar uma ideia, tipo, pós-Idade Média, ideia de infância, foi essa infância. ideia que a gente tem hoje, né? Então, assim, quando a gente lê, assim, o primeiro olhar é a gente ler com aquilo que a gente tem, né? Com a interpretação que a gente tem, mas é por isso que a gente precisa estudar, por isso que a gente está aqui, né? Exatamente. Muito bem. Você foi bem profundo, Paulo, exatamente. O povo antigo, do Antigo Testamento, ele cooptou alguns mitos para responder problemas que eles tinham, né? E aí o autor bíblico pegou aquele que lhe aprouve, né? E é isso, né? Mas a gente tem que Poderia estudar. ter, os hebreus tinham contatos, né, com povos que tinham vários deuses, ficaram, né, prisioneiros no Egito por Muitos anos. tempo, e era uma religião que tinha um culto, né, assim, de vários deuses, né, e os próprios gregos tinham culto de vários deuses, mas ele nunca emprestou isso, porque ele foi pegar, por exemplo, um povo que também tinha essa ideia de um Deus único, de um Deus, né, que era ali o único Deus, né, e aí aproveitou essa mitologia. Então, é muito importante a gente ler isso também, né, até do que se diz hoje, né, porque tudo que você vai fundamentar, por exemplo, sobre a homossexualidade hoje, a gente está emprestando, na verdade, coisas que são muito atuais, e aí a gente está querendo converter o texto bíblico lá, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, inclusive, com conceitos, com leituras e que a gente tem hoje, né? A psicologia melhorou muito, muitos conceitos que a gente sequer tinha isso no passado, né? Então, esse cuidado é muito grande e é muito sutil porque é a forma como a gente hoje vai perpetuando preconceitos. Né? Perfeito. Porque através disso a gente vai perpetuando o preconceito, vai perpetuando tantos questões de raça, de superioridade, né? A gente vai perpetuando por uma leitura anacrônica. Perfeito. Isso aí. Pode continuar, por favor, Michele? Está acabando Até então, Deus não o exigiu por condescendência pedagógica diante da dureza do coração. O ensinamento de Jesus quer levar à realização plena a realidade do amor tal como está dado pelo Criador. O relato dos evangelhos não deve ser interpretado como uma lei, mas como uma proclamação profética da realidade profunda do amor conjugal, bem como da possibilidade de levá-lo a esta plenitude dentro da fé cristã. perfeito, né? Então, aqui a gente encerra por hoje com esse, para coroar mesmo o estudo de hoje, né? Então, no Novo Testamento, Jesus não existe no texto bíblico em nenhum lugar onde ele diz que matrimônio é entre homem e mulher. Esse é um ponto. Porque provavelmente isso não era uma questão para as primeiras comunidades. Segundo, o que é importante no matrimônio que aparece no Novo Testamento a partir de Jesus? É de que o amor entre humanos, entre pessoas, seja expressão do amor conjugal entre Adão e Eva, o amor original, o amor de Deus. É isso. É isso.
O que é importante para Jesus é de que o amor entre as pessoas seja uma expressão do amor de Deus, do amor original. O amor original é o amor das origens, é o amor da criação, é o amor de Deus Pai, Deus Criador, pela sua criação. Pela sua criação significa homens e mulheres, visto que Adão significa muitos homens e Eva muitas mulheres. É muito bonito, gente. É muito bonito demais. Bom, como vocês estão muito quietos, eu quero arrancar a palavra de vocês aqui. O que vocês mais gostaram hoje? Que foi para vocês? Uma palavra, gente. Uma palavra que vocês gostaram, uma coisa que chamou a atenção, isso aqui eu não sabia. Não precisa explicar. Uma coisinha que se falar, isso aqui eu achei diferente, isso aqui eu não sabia, isso aqui me doeu, isso aqui eu quero saber mais. O que chamou a atenção hoje de vocês? O que mais escandalizou? Ou não, não, talvez não, escandalizar é muito forte, né? Talvez o que mais... Então, alguma coisa, esse texto, esse momento aqui, me chamou muita atenção, porque eu estou vendo quantas crenças limitantes eu tenho e quantas vezes a gente se vê repassando isso através de coisas que colocaram na minha formação e que a gente continua passando para as futuras gerações de forma bem errônea, que não, são coisas que não têm nada a ver e a gente, de repente, sai falando aí coisas que, em vez de edificar, mata. Então, para mim foi bem interessante e vi aqui muitas crenças limitantes das nossas vidas, principalmente na minha formação, eu sou nordestino, então lá no interior do Nordeste a gente vê coisas que quando você começa ali e entender um pouco mais, você vê que não tem muitos fundamentos, mas bem interessante. Muito obrigado, irmão. Eu queria saber, Fernando, Pois não. quando Jesus chutou aquelas mercadorias que estavam vendendo na frente do templo, que templo era aquele de que religião? Aquele templo era o templo de Jerusalém, era o templo dos judeus, é o templo que ele frequentava no sábado. Então, Jesus era judeu. Então, no sábado, ele frequentava o templo da cidade de Jerusalém. Então, na porta do templo, havia um grupo de religiosos vendendo incenso, vendendo bodes, vendendo andorinhas, vendendo passarinhos, vendendo objetos para serem feitos sacrifício. Lá. Tecidos, objetos litúrgicos. E Jesus, ele ficou bravo porque ele percebeu que a religião judaica transformou a ligação com Deus em um negócio. Foi por isso que ele saiu dando chicotada na galera ali. Então, o templo é o templo de Jerusalém, é o templo que Jesus frequentava, e a religião é a religião judaica. Vamos lá, Eduardo, Ângela, Michele e Viviane. Vamos lá, então. É que essa coisa da religião tá tão enraizada dentro de mim que, justamente, por isso que a cabecinha fica... Porque isso que você falou, por exemplo, do amor original, num primeiro momento eu já penso amor original entre homem e mulher. Pois é. E Só que assim, aí a gente tem que pegar... a gente tem que pegar o texto bíblico de Adão e Eva e a gente tem que olhar o texto original. Porque, gente, assim, isso aqui é estudo, tá? Aqui é o lugar de quebrar crença, tá? O texto bíblico de Gênesis, ele é um conto, ele é um mito. Ele não tem valor histórico. Ele é uma forma de contar, de tentar explicar a origem do universo. E esse conto, pasmem, né? Mas não é para pasmar de assustar ninguém, não é para escandalizar ninguém. Já era um conto que já existia há muitos anos. E como disse ali o Paulo, a comunidade que escreveu o texto escutou e falou assim: nossa, isso aqui explica bem, de acordo com o que a gente acredita. Vamos escrever. E aí escreveu dessa forma, né? Então, o amor original não é bem uma pessoa chamada
Adão, uma pessoa chamada Eva, mas uma comunidade de homens, uma comunidade de mulheres, um grupo de pessoas que começou a se reunir, ou que começou a se amar. Claro que não é tão simplório assim, tem um monte de outras questões da palavra grega, do início dessa palavra com aquela, aquela com aquela, a conjunção, e a tradição judaica, né? Então, Michele, eu entendo e respeito isso que está dizendo, é legítimo, é assim mesmo, que bom que você ficou incomodada, porque é assim que a coisa acontece. Ah, mas lá está escrito isso. Então, quem sabe, mais para frente, nos próximos capítulos, a gente vai ter acesso àquele texto, e ali vai explicar como é que a gente interpreta o Gênesis capítulo 1, 2 e 3, de uma forma não fundamentalista, né? Quem que é Adão, afinal? Quem que é Eva? Quem foi que Deus criou? Por que no texto bíblico está escrito que a Eva veio de uma costela? Por que não tirou do barro? Tem um motivo, né? Tem um motivo que o autor bíblico queria responder a um problema da época dele, não que seja histórico, um fato que aconteceu tal qual. Pelo menos atualmente, na exegese, no estudo bíblico e teológico, não existe nenhum teólogo sério atualmente que defenda que aquele texto é um texto histórico. Há alguns católicos fundamentalistas que interpretam. Inclusive, quem interpreta desse jeito não está em comunhão com a igreja, porque a igreja católica já disse vários documentos, esse documento, que esse texto bíblico ele é de cunho mitológico. Ele não é histórico no sentido ipsis literis factual. Mas é muito legítimo isso. Jesus mesmo mandou esquecer a letra e se concentrar na carne, que era ele, né? Esquecer a letra, eu acho que é o Antigo Testamento, né? Que ele Isso. fala. Ele é o verbo, né? Ele vem trazer a novidade. Quem mais? Paulo e Viviane. Eduardo e Viviane. Primeiro, assim, uma coisa que eu acho interessante de estar fazendo esse estudo é justamente o fato de nós nos colocarmos, né, para conhecer de uma forma aprofundada, que não é comum, né, a todos, nem para pessoas leigas, quanto mais para cristãos, e assim, são leituras de forma muito superficiais, né, que a gente tem acesso, mesmo quem já tem assim um convívio mais de histórico mesmo, né, da igreja, são leituras bem superficiais. E o que me gerou um atravessamento e eu quis participar do grupo de estudos é porque eu tenho esse livro já há um bom tempo e eu comprei porque eu trabalho, né, com esse público assim de mães e também de jovens, e as partes que agora do início é uma parte que eu também assim li de forma muito superficial, porque eu queria muito chegar na parte que me interessava, que é responder aos meus anseios com relação ao trabalho que eu desenvolvo. Então está sendo para mim assim muito legal mesmo estar aqui, né? E assim, eu fico assim toda acelerada porque até aqui mesmo no grupo tem umas partes que eu falo, ai, será que ele vai pular? Será que ele vai passar rapidinho? E é bem as partes que você pede para. E aí, então, assim, poder estar olhando nessa ótica, né, com essa outra lente, está sendo para mim muito enriquecedor. Então, eu só queria dividir Que com bom, você. Viviane. Eu espero Obrigada que pela ajude. oportunidade. Imagina, eu que agradeço a confiança de estar aqui. Eu espero que te ajude aí. A Viviane faz um trabalho muito bonito lá em Umuarama com mães de pessoas LGBTs, né? E essas mães sempre aparecem com essas angústias e essas crenças e esses mitos Sim. muito complicados, né? Então, para explicar Uhum. tudo isso, a gente tem que traduzir bastante para ajudar essa mãe. Eduardo, por favor. Então, eu cheguei um pouco atrasado hoje, né? Então, até eu me conectar com tudo que estava sendo lido, sendo falado, foi um pouquinho complicado. Mas tem sido muito bom, né? Eu vou assistir depois a gravação para me inteirar de novo, né? E está sendo muito bom esse estudo, né? Espero que nos ajude a entender
da forma certa, né? Uhum. Muito bem, muito obrigado por você estar aqui. Tem alguém que entrou ali? É iPhone, Ângela, tem alguma dúvida, tem algum comentário? Se não, eu queria só pedir para vocês abrirem a câmera, por favor, para a gente poder fazer uma foto, um print. Preparem os cabelos, arrumem a iluminação. Bom, eu acho que elas estão ausentes um pouco ou não podem. Tá tudo bem, se não puderem abrir a câmera, né? Digam sorriam. Eu colocasse para fazer a propaganda do livro. Olhem para essa câmerazinha aqui, por favor. Essa daqui, isso. Digam X. Isso. Pronto. Aí eu tiro um print aqui. Pronto. Lá no grupo, por favor, coloque o Instagram de vocês, por favor, ali no grupo, tá? Que aí eu marco vocês na postagem no Instagram. Eu queria pedir para vocês, para na semana que vem a gente se encontrar, porque é o dia que vem o autor do livro conversar com a gente. Então, é imperdível. Para ter conseguido essa agenda com ele foi muito difícil. Então, semana que vem, 20 horas, por favor, se vocês conhecem alguém que quer participar, fale comigo. A entrada precisa ser autorizada por mim para evitar situações constrangedoras e gente que apareça para criar problema, né? Então, eu preciso saber quem indicou, eu preciso autorizar a entrada, senão não vai entrar, não. Era isso. Muito obrigado. Se alguém ficar com insônia ou alguma coisa assim, me procura. Eu estou à disposição, tá? Tchau.